Que eu sou de formação católica e fui coroinha, estudei em colégio de freiras, então a minha formação básica mesmo é católica. E em 1977 conheci uma garota que namorei com ela há um tempo, alguns anos inclusive, que me levou até o Perseverança, né? E lá na primeira vez eu fui, não tive uma experiência assim, muito agradável. Mas quem desdenha quer comprar, né? E voltei para lá. Ah, não foi uma boa primeira impressão? Não volto aqui nunca mais. Pessoal que é tudo doido, etc. Que, né? É bem diferente da aquela igreja. velha história do quem desdenha quer comprar, né? Voltei para lá, entrei no curso de médios e nunca mais larguei, desde 1977. Já é espírita, então não é de berço, mas é da primeira infância. Falar que é de berço, né? Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui no episódio super especial. Hoje para né, nós Rê? é super especial, para vocês também vai ser. Com certeza, mas antes da gente apresentar o nosso convidado da semana, vamos chamar o Paulo Amaro, Rê, para mais uma semente de otimismo. Vamos lá, Paulo. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é superar dificuldades. Por maiores que sejam as dificuldades que você esteja enfrentando na sua vida, reclamar não vai resolver nada e apenas aumentará o seu sofrimento. O melhor a fazer é aceitar a sua situação e lutar pela superação. Não invente desculpas, nem faça comparações, pois, mesmo que pareça que outros têm a vida mais facilitada que a sua, você não conhece toda a história. Ou talvez você precise viver o que está passando para crescer e evoluir, por maior que seja o desafio. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Paz e luz para todos nós. Que bom, espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão com o Paulo. E agora a gente queria apresentar o nosso convidado mais do que especial. Bom, mais do que um convidado, né, Rê? Sim. É uma pessoa que a gente tem muito carinho, ama demais. Com certeza. Que participa da nossa vida já há muitos anos. Desde não façam contas, gente. Henrique Valêncio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Renata. Uma grande satisfação, uma honra para mim estar aqui como convidado de vocês. E um abraço, um carinho muito grande para o pessoal que está assistindo o podcast Mulheres de Alma. Muito bom. Henrique, né, Rê? É dirigente espírita desde sempre, além de advogado. Exatamente. Mas ele vai contar um pouquinho aí da trajetória dele, né, Henrique? Primeiro, agradecer você ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que você torce muito por nós, né, desde sempre aí. Com certeza. Acompanhou momentos muito especiais da nossa caminhada e sabe, né, o caminho que a gente, né, trilhou até chegar aqui. Com certeza. Então, como diria o Djavan, só eu sei, né? Isso aí, exatamente. Só vocês sabem. Ele assistiu muito vídeo, ele participou de muito vídeo que a gente fez na câmera VHS, viu, gente? Sempre foi muito cobaia nosso aí também. Ô, Henrique, vamos começar a falar um pouquinho. Você já é espírita desde quando, hein? Desde sempre. Você se lembra de não ser espírita? Lembro, pior que eu lembro, né? Porque eu sou de formação católica e fui coroinha, estudei em colégio de freiras, então a minha formação básica mesmo é católica. E em 1977 conheci uma garota que namorei com ela há um tempo, alguns anos inclusive, que me levou até o Perseverança, né? E lá na primeira vez eu fui, não tive uma experiência assim, muito agradável. Mas quem desdenha quer comprar, né? E voltei para lá. Ah, não foi uma boa primeira impressão? Não volto aqui nunca mais. Pessoal que é tudo doido, etc. Que, né? É bem diferente da igreja. Aquela velha história do quem desdenha quer comprar, né? Voltei para lá, entrei no curso de médios e nunca mais larguei, desde 1977.
Já é espírita, então não é de berço, mas é da primeira infância. Falar que é de berço, né? Mas, por exemplo, né, você fala que você não curtiu muito. O que te fez entrar num curso de médiuns? Você já tinha alguma mediunidade? Você sentia coisas assim? Acima de tudo, Renata, eu não me conformava muito com aquelas coisas de você poder fazer. Um resumo bem injusto, inclusive, com o catolicismo, que merece todo o maior respeito, admiração e gratidão possível, especialmente da minha parte. Mas aquela coisa de você ter algum tipo de infração, não ser uma pessoa muito elogiável, etc. Você falar com uma outra pessoa, botar aquilo para fora, cumpriu a penitência, você tá zerado para entrar no céu, era alguma coisa que não me satisfazia mais. Tá. E na doutrina espírita, no espiritismo, a gente percebe que efetivamente quem se perdoa ou quem se condena é a própria criatura. Claro. Né? E aí, por isso que você não vê grandes multidões em casas espíritas, porque, salvo honrosas exceções, porque ela apregoa muito, né? Ensina que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente conquista, seja de positivo, seja de negativo. A responsabilidade é muito chata, né, gente? Queremos uma pessoa para pôr a culpa. É muito mais fácil acender uma vela, quebrar um coco, assim, entendeu? E botar, não, tá tudo resolvido, faz a confissão, a comunhão, Vai, etc. não peques mais, né? Só que aí, só que não, né? Não é tão fácil assim. E desde então eu entrei, fiquei encantado quando comecei a me aprofundar no estudo. Na época, lá no Perseverança, era o COEM. Nossa, o dos nossos pais também era o COEM. Nossa. Curso de Orientação e Educação Mediúnica, feito por um grande educador, especialmente dessa área, Alexandre... Não me lembro o sobrenome dele, lá de Curitiba. Nossa, que interessante, porque eu achei que no Perseverança eles já tinham montado. Na verdade, você tem uma contribuição nessa coisa do curso, né? É, porque de do criar... COEM a gente deu uma adaptada com o Zé Roberto Strabelli, que estava com a gente na época, né? Ele era dos dirigentes do COEM. E criamos o PROBEM, de Curso de Orientação e Educação Mediúnica. Virou Programa Básico de Educação Mediúnica, né? Então, colocamos algumas coisas né, que não tinha antes, acrescentamos outras. Então, de lá para cá, trouxemos essa ideia para o Bênção de Paz, né? A casa que eu frequento, que vocês frequentam também. E, graças a Deus, desde então, desde que a casa foi fundada, há 30 anos, já temos ali várias turmas que foram... eu ia perguntar isso. Quantas pessoas você acha que você já formou no Espiritismo? Renata, eu estava pensando numa coisa, num dia desses, nesse sentido. Olha, nos tempos do Perseverança, as pessoas, um número maior de gente. Sim, as turmas eram muito grandes, bem grandes. Então, eu acredito que umas 5 mil pessoas já devem ter passado, né? Caramba, é bastante gente. É muita gente. Bastante gente. Não é porque assim, não é um curso. Não, mas não é um curso assim, é uma semana. Nossa. É um curso extenso. Então, para a pessoa continuar fazendo. Que começa aquele funil, né? Começa aquele monte e sai como tudo, exatamente. Tudo na nossa vida exige perseverança, exige constância, tem que ter determinação. A pessoa realmente tem que querer, porque quer queira, quer não, existe a turma que torce pra gente. E tem a turma que não torce muito, não, né? Que torce contra. Sim. E os impedimentos são diversos. Pessoas que chegam, tem muita história engraçada. Aí eu estava vindo para cá, mas quando eu vi, eu já estava lá no shopping. A pessoa erra o caminho e esquece para não estava indo. Doido, muito, né? É muito. O carro que quebra na hora de sair. Batida de carro, que chega. De monte. Isso é muito comum, porque... quer queira, quer não, a pessoa está ali em busca de um conhecimento para o seu crescimento, né, Débora, Rê? E nem todo mundo quer que você programe, que você evolua. Então, as pessoas que são contra, sejam elas vivas ou mais vivas, vamos dizer assim, né? Porque sabe que morto não tem mesmo, elas vão fazer de tudo que for possível para tirar você daquele caminho que vai... Incondicionalmente, as pessoas elas evoluem, elas progridem, elas crescem. Precisa ter perseverança, tem que ter
muita força de vontade, mas é inevitável que a pessoa vai ter algum tipo de crescimento se ela fizer o mínimo da disciplina necessária que o curso pede, e não é nenhum... Não é nenhum absurdo, né? No mínimo, você tá olhando mais para si. E aí você tá vendo, Sim, identificando coisas que precisam ser melhoradas. Então, no mínimo, é isso, Muita né? gente, assim, quais são os motivos, Henrique, que as pessoas fazem o curso? Porque você está falando de autoconhecimento. Tem pessoas que falam para você assim, mas eu não quero trabalhar, eu só quero aprender. Quais são os motivos que levam uma pessoa a se engajar num curso? Muitas vezes o curso é presencial, hoje tem, né, as modalidades online, mas quais são os motivos que levam uma pessoa a se engajar num curso como esse? Basicamente, as pessoas vão... Primeiro motivo, mesmo que não admitido, é curiosidade. Tá. Mas um número grande de pessoas vai para conhecer um pouco realmente do que é o espiritismo. Porque para muita gente ainda, né, não sei se você também é assim, mas para muita gente espiritismo é macumba, é tambor, é umbanda. É baixar o espírito. Isso, que é tudo isso absolutamente respeitável, mas a doutrina espírita é muito mais do que isso. Tem pessoas que vão realmente para conhecer um pouco da doutrina, tem pessoas que vão para conhecer a si mesmas, porque é um curso que favorece muito esse autoconhecimento. E tem pessoas que vão porque têm distúrbios mediúnicos, tem uma mediunidade bastante perturbada. A clássica, você precisa desenvolver a mediunidade, né? Exatamente. E a pessoa vai em busca disso e ela percebe que, se ela tiver realmente constância, ela vai conseguir esse objetivo. Porque um médium, né, é uma antena que pega de tudo. Qualquer antena pega de tudo. A antena que tem no carro da gente, do FM, do AM, você pega qualquer tipo de coisa. Quem é que seleciona? Um seletor. Você vai lá no dial, você aperta a memória, você sintoniza, e a palavra é essa, você sintoniza com a onda, com o comprimento de onda, com a emissora que você quer. Você vai no 100,9 é uma rádio, você vai no 101,7 é outra rádio, né? E por aí vai. O médium ele tem a condição de captar qualquer tipo de onda, mas as técnicas, o conhecimento, como proceder para você não captar uma emissora que está transmitindo algo que vai fazer mal para você. Chuvisco. E para os seus círculos, vamos chamar de chuvisco, ela vai aprender realmente com um pouco de estudo e um pouco de disciplina. O Henrique, e na sua jornada no espiritismo, você... até onde a gente, né, acompanha, não tem uma mediunidade ostensiva. Então, você, por exemplo, não dá passividade aos espíritos, né? Não recebe espírito, para quem não é familiarizado. Um jargão, né? E dá para fazer espiritismo assim. O que você sente de influência dos espíritos na sua vida, no seu trabalho espiritual? Você sente falta? Você queria ter um pouquinho uma coisa mais ostensiva? Conta pra gente isso. Eu já tive manifestações ostensivas. Se eu voltar a focar nisso, eu vou ter, sim, uma manifestação tá. Você sente que você fechou um canal, isso? Eu precisava optar, né? Até por aquilo que eu acho que seria, de repente, a minha obrigação ou a minha participação dentro desse... Seu propósito. De vida dentro da doutrina, que não no planetinha, né, Renata? Mas no Perseverança eu recebi espírito corporal. Eu não sabia. Sim, Tá. ixi. E se você quer saber se eu gostaria de voltar, não. Tá. Não é ruim, não faz mal para ninguém, não tem contraindicação, mas é preciso que a gente escolha, né? Não dá para você bater o escanteio e tentar marcar o gol de cabeça. Você tem que optar. O Chico, para quem não sabe, Chico Xavier tinha todas as mediunidades. Depois que ele focou nos efeitos que nós chamamos de intelectuais, ele recebia os receituários, ele tinha a psicografia, mas durante muitos anos ele era médium de materialização, ele era médium de cura, ele era médium na psicofonia, então todos os fenômenos possíveis e imagináveis. Mas o propósito dele estava ligado a divulgação. Trazer a divulgação, e foi através do fenômeno da psicografia que ele se tornou mundialmente conhecido. E a doutrina espírita, ele transformou o Brasil, com certeza foi Chico Xavier, acima de tudo, no maior país, na maior nação espírita do nosso planeta. Certeza. E eu acho que você tem muito essa questão da comunicação. Quando você percebeu que você era um comunicador nato e trazia realmente esse dom para poder ensinar as pessoas, fazer palestras, desde muito cedo você sempre foi uma pessoa que gostava de ter um protagonismo. Como que você sentiu que talvez fosse o momento de você se dedicar e fazer realmente essa opção
pelo ensino, pela pesquisa, pelas Pela palestras, pela divulgação, divulgação. Eu já nasci assim. Muito pequenininho, eu já participava de programa de calouro na minha cidade, na grande megalópole de Agudos, no interior de São Paulo. Já participava de concurso de calouro, ganhei concurso de calouros. Meu pai virou presidente do Esporte Clube Brahma. Lá tinha uma fábrica grande da Brahma, agora é Ambev. Eu ia até o clube, assistia bailes, via os músicos, porque o que me pega mesmo, sempre me pegou e vai continuar pegando, é a música. Eu gosto de cantar, eu toco alguns instrumentos de percussão, de maneira muito medíocre, mas toco. E gosto... Não, viu, gente? Não é Você toca verdade. super bem e canta maravilhosamente. Eu gosto de cantar, vocês sabem disso. Então, tem uma história engraçada. Eu tinha, o quê, meu Deus, 14 anos. Morava ela em São Caetano, estávamos só eu e meu irmão, o Tadeu, que tem 2 anos menos que eu. E naquela época não tinha uma máquina de frango assado em cada esquina, como tem hoje. Só tinha frango assado num mercado que tinha acabado de abrir em Santo André, chamado Jumbo Eletro. Senhoras A e senhores, gente lembra, o Jumbo senhoras e Eletro, senhores, o Jumbo Tatuapé. Eletro, isso. Desse aí era lá em Santo André, que foi a primeira loja dele, se não me engano, a primeira ou a segunda. Eu peguei um ônibus e fui até lá para buscar um frango para almoçar com meu irmão. E quando cheguei no Jumbo Eletro, eu nunca tinha visto um mercado tão grande na minha vida, era muito grande mesmo, tinha um concurso de calouro, gente. E eu vou lá ver como é que é e tal. Será que eu posso cantar uma música assim? Eu participei, ganhei a eliminatória. Quando cheguei em casa com o frango, já era de noite, porque eu estava quase morto. Coitado. Sem celular, O frango frio, não tinha nada de celular, imagina. nem telefone, acho Nada, que não tinha, como, né? não tinha telefone em casa. Então, tem histórias engraçadas, talvez não tanto para o meu irmão, mas eu sempre gostei. Então, a partir de então, percebi que eu não tenho timidez, eu não sou uma pessoa tímida. Eu me retraio muitas vezes por outros motivos, mas eu não sou tímido, eu não tenho essa característica. E isso me facilitou muito, né, a começar a fazer palestras. E o fato de ter chegado à doutrina com Dona Guiomar, na minha opinião, no auge, né, da sua parte intelectual, mediúnica, tornando Perseverança a grande potência que é hoje, ajudou muito, porque ela sempre foi uma alma muito generosa. Esse podcast fala de mulheres de alma, e ela realmente é uma mulher com uma alma fora do normal. Até uma boa pegada para trazer aqui, né, para A vocês. gente tendo a sua intervenção, acho que dá pra, seria uma grande honra. Né? Eu vou levar o convite para ela, porque ela não era alguém de dizer, não deixa aparecer, ela botava a gente em evidência, a molecada. Tinha um monte de moleques na época, hoje senhores, avós como eu, mas a molecada que muita gente torcia o nariz, porque muito conservador. A gente já chegaram e vão sentar na janelinha, né? Com música, com percussão, e o pessoal todo os pelos se eriçando. E levou-nos até conhecer o Chico Xavier, fomos para Uberaba, participei durante alguns anos da intimidade dele. Quando ele vinha para São Paulo, a gente se reunia para bater papo de uma maneira muito suave. Então eu fui muito doutrinado, por assim dizer, pelo supra-sumo. Na fonte. Exato. Então não tinha grandes intermediários. A gente foi na própria fonte do maior espírita que já esteve no nosso país, um dos maiores que já estiveram no planeta. Eu acho que é fora... Não espírita, um espírito. A alma dele, né? Que... já foi eleito, um mineiro do século, não sei o quê. O Chico Xavier é fora de série. Sem comparação. E, Henrique, você atribui até essa visão da Dona Guiomar um espiritismo mais jovem, mais aberto a novas ideias? Porque a gente vê que antigamente era muito aquela coisa, o silêncio é uma prece. A plaquinha que todo centro espírita aquela tinha. Aquela musiquinha de fundo, né? Aquela meia a vozinha, né? Já fui fazer palestra que a palma era assim. Podia bater então. Porque podia envaidecer o palestrante, ou então aquilo tem uma vibração ruim, etc. Absoluta bobagem. Né? Você vai ver, Jesus era um homem extremamente alegre. Essa série
The Chosen. The Chosen mostra isso. Eles pegaram especificamente histórias dos próprios discípulos para mostrar a humanidade dos discípulos e a humanidade de Jesus. Jesus era um homem alegre. Eles dançavam, eles cantavam, São Francisco de Assis, idem na mesma data. Então, não tem que ir para se falar de Deus, de Jesus, para se propagar o bem, você não tem que ter uma atitude fechada, taciturna, né? Taciturna, macambúzia, né? Horrorosa, que mais vai convidar as pessoas a se deprimirem do que a botar a luz interna para pessoa fora. sai Às pior vezes a do que pessoa é chegou. super animada, começa a frequentar algum centro, já deprime, né? Deprime, porque as pessoas parece que você não pode demonstrar como se alegria, felicidade, sorriso fosse algo proibido. Pelo amor de Deus, não. Isso é desejável. É desejável que seja assim. Então, o próprio Bênção de Paz, que é a casa que a gente tem o privilégio de frequentar e atuar tanto quanto possível, é uma casa muito moderna. Muito moderna. Nós já trouxemos ali o professor Cortella, quando ele nem era o superstar que virou, para fazer uma palestra. Aliás, é importante dizer isso, viu, gente? Quando o professor Cortella chegou no centro e soube que aquilo era que a palestra era em benefício de uma creche, ele cortou o recebimento do que ele tinha cobrado. Foi de cachê. verdade, Não vou cobrar, não. Eu não sabia que era isso aqui. Cortou e fez uma palestra Maravilhosa, inesquecível. inesquecível. O cachê dele ele doou para a instituição. Então já trouxemos. Lá já teve pai de santo, já teve. Pastor evangélico. Do candomblé. Irmãs católicas como Reverendo Aldo esteve conosco da igreja. Na pandemia. Meu Deus, foi espetacular. Foi espetacular. Então, não tem, todo mundo tem alguma coisa boa, alguma coisa positiva para acrescentar, e quando você resolve excluir, você corre o grande risco de estar excluindo alguém que possa trazer, primeiro, algum juízo de valor bem interessante para a obra que você está tentando fazer. Você está crente, muitas vezes, que está por cima da carne seca, você está errando e algumas pessoas vêm para te mostrar, olha, talvez se você fizesse assim. E, em segundo lugar, o que é ainda pior, você deixa de aprender ou de conhecer a obra e as lições que pessoas que têm outras crenças, outros ramos de atividade, elas têm para mostrar e trazer crescimento para você e as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que a própria Dona Guiomar, ela trouxe isso do próprio protestantismo, né? A alegria, o canto, a música, né? O louvor. O estudo bíblico, né? Que antes o espiritismo deixava um pouquinho de lado, né? Um dos grandes fatores de diferenciais que eu conheci no espiritismo, trazido por Dona Guiomar, foi exatamente isso. Essa contribuição da prece, da oração, do estudo do evangelho, estudo da Bíblia. Lá nós nunca tivemos alguém chegar, não, o Antigo Testamento não serve, só o Novo, isso e aquilo. Isso não existe, né, gente? Então, todo tipo de contribuição, você usa o crivo da razão, que é a grande recomendação de Kardec. Kardec que está para fazer aniversário. Né? Dia 3 agora é aniversário de Kardec, mês de outubro. Usa o crivo da razão. Se passar pelo crivo da razão, aquilo não afetar a razão, não violentar, ele falava que fé verdadeira só era aquela capaz de facear a razão em qualquer época da humanidade. Então, você passa por aquele crivo. A pessoa fala que para você fazer o bem só se você usar roupa roxa. Faz sentido? Então não tenho roupa roxa, não posso fazer o bem? Então não serve, né? E tem gente que acredita. Hoje a gente vê no espiritismo que um grande desafio é fazer com que a doutrina se perpetue, né? Trazendo mais, acho que de todas as religiões, né? Todas as denominações. Como que você acha, qual que é o caminho que você acredita para que os jovens venham para o espiritismo, se interessem pela doutrina, que não seja assim, a pessoa já está toda afunhenhada, agora eu vou pela dor, né? Exato, até a experiência, porque você chegou na doutrina jovem, muitos jovens, né, te acompanharam e continuam. E a gente não vê isso nas casas espíritas. A gente vê muitas vezes, né, aquele público 40 a mais. E muito difícil, né, de você realmente, você
comparar uma palestra espírita com um videogame ou com redes sociais, né? Então tá lá o jovem com o celular, né? Tá sentado, mas ele tá lá fazendo sei lá o quê. Então, como que você vê esse desafio? É um desafio mesmo. É um desafio que até agora não se encontrou uma fórmula legal de resolver. Mas eu acho que qualquer tipo de bala de prata para esse tipo de coisa não existe. A solução, para mim, é multifatorial. Eu acho, Débora, que precisamos modernizar a nossa linguagem. Né? Não adianta chegar para como eu fiz, eu saía da faculdade de Santo André, eu e outros loucos, né? Íamos lá para Perseverança, na Vila Diva, sexta-feira, 11 horas da noite, para estudar nas fronteiras da loucura do Dr. Bezerra de Menezes. E as bátegas, que batiam no telheiro do nosocômio. Dicionário. Oi, o que você está falando? Então, é preciso que você modernize o discurso. É preciso que você, por exemplo, o ProBem, hoje, o nosso ProBem, os grupos têm... Todos os grupos que tem, o mini-grupos, têm WhatsApp. E eles mandam dúvidas e contribuições e perguntas e tudo pelos grupos de WhatsApp. Antes a gente fazia o pessoal, olha, tem que comprar tudo isso. Hoje em dia, com a maioria dos livros todos já de domínio público, você manda tudo digitalizado em PDF, as pessoas fazem, tem condição de estudar em casa nos seus momentos de folga. E com relação aos jovens especificamente, você já fez uma palestra muito bonita lá das várias no Benção, falando sobre o espiritismo à moda da casa, né? Tem muito espiritismo à moda da casa. E as pessoas... Tem muitos centros que querem tirar completamente o fenômeno. Outros querem tirar a religião, porque a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, né? Fala isso, filosofia, ciência e religião, né? E as pessoas querem tirar a religião, fazer só grupos de estudo e pegar os livros do próprio Divaldo, do Chico. Mas, gente, especialmente os livros do Divaldo, eles são de uma linguagem bastante rebuscada, de um homem extremamente culto, mais de 96, 97 anos, que, por mais que ele seja respeitado e sempre o será, hoje, para você falar com a garotada, a pegada é outra. A pegada é outra. E imagina, um livro de 300 páginas, o pessoal não consegue ver um vídeo de 3 segundos, né? Como atrair isso? É muito difícil. Muito. Então, eu estava prestando atenção há alguns instantes, ontem também, nos spots das propagandas eleitorais. Não, olha, aqui é da quebrada, porque dá a impressão que São Paulo só tem quebrada e periferia. É verdade. Né? São Paulo só tem quebrada e periferia. Não, São Paulo tem bem mais do que isso. Não, e às vezes você ouve eles falando isso, nem combina. Não tem embocadura, né? Como se diz. Você vê um político tradicional, não, que eu nasci da quebrada, não sei o quê. O próprio visual da pessoa já diz que não é. Então, você tem que ter essas coisas rápidas, as palestras mais curtas, os vídeos quando tiver que fazer coisas muito rápidas para que eles não percam o interesse. É muito ruim que tenhamos chegado a isso. É péssimo, porque os clássicos da literatura serão sempre os clássicos. E o que é clássico é para sempre. Você vai falar, olha, você tem que ler Tolstói. Complicado, né? Para quem não consegue ler mais do que 240 ou 420, 440 caracteres, etc., é muito complicado. Mas até que isso seja resgatado, até que a gente resgate esse prazer, a palavra mesmo é tesão, tesão por aprender, por conhecer, etc., que isso tem que ser feito através de provocação. Você só aprende aquilo que te desafia. Se não desafiar, daqui a 5 minutos você não lembra mais. Então, você tem que buscar uma linguagem que seja eficaz. Você tem que fazer aquele assunto, você tem que pegar essa caneca e botar ela numa embalagem que o jovem goste. De abrir, né? Essa embalagem eu gostei. O que será que tem aqui dentro, né? Entendeu? Porque acho que quando você fala que você saía de uma faculdade e ia estudar um livro 11 da noite, é porque aquilo te trazia muita curiosidade, muito prazer. Curiosidade enorme.
o livro continua sendo atualíssimo, porque esse livro específico fala de Dr. Bezerra e uma equipe percorrendo as ruas do Rio de Janeiro durante os 3 ou 4 dias de carnaval que era o que tinha na época. Né? É um espetáculo. É um espetáculo. Hoje, lá no centro, né? Fala um pouquinho assim, o que as pessoas mais demandam, Henrique, em termos de problemas? Porque a gente sente trabalhando lá que vai mudando, né? Conforme vai passando, tem os blocos de casos que vão sendo trazidos. Tem. Fala para o pessoal assim, o que mais tem chegado lá no centro e quais os recursos que um centro espírita, não somente o Bênção, mas um centro espírita sério tem para ajudar essas pessoas? Isso é uma excelente pergunta, viu, Débora? Porque as demandas clássicas continuam. Os relacionamentos em crise, os casamentos em crise, a falta de dinheiro. Vocês já passaram por isso? Não. Para mim, eu tenho grande dificuldade. Acho que o pessoal passa. Eu tenho grande dificuldade de imaginar... Mas, gente, pelo amor de Deus, como é comum. Nossa, tem muita gente com muita dificuldade financeira, mas especialmente na época pós-pandêmica, que é bonito falar pós-pandêmico, o problema mais é saúde mental. Tá demais, né? Nossa Senhora! E nem precisa ir no centro para ver, né? Só você conviver com pessoas, né? Só andar na rua. Então, a saúde mental ficou muito abalada. Por quê? Porque a gente tem uma característica que é muito humana de evitar as coisas que a gente tem medo ou que nos trazem desconforto, né? E quantos relacionamentos, falo inclusive de relacionamentos de casais, né? Sejam homoafetivos, hétero, tanto faz, casal é casal, família é família, que as pessoas não conviviam quase nada. Né? A mulher, a moça, tinha curso disso, curso daquilo, pilates, inglês, francês, agora eu vou aprender aramaico. O marido toda sexta-feira saía para beber com os amigos, o sábado de manhã tinha o futebol. As pessoas não conviviam. E através do não convívio, elas se suportavam. A pandemia obrigou as pessoas a estarem juntas. Por um período de quase 2 anos. E a gente não acredita que a gente passou por isso. 24/7. 24/7, Débora. E aí as diferenças, as intolerâncias. Eu sou advogado e atuo no direito de família. Eu fiz divórcios bastante durante aquela época. A pessoa se divorciou com a máscara, você para assinar com a caneta. Inacreditável, mas teve coisas desse sentido. Por quê? Porque as pessoas descobriram, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse casamento? Nossa, eu nem conheço essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. Né? Sim. Como também, vamos ser justos, meu Deus, eu não sabia que a minha mulher era tão legal. Claro, você não convivia com ela. Tem que olhar para ela para saber como ela é bacana. Por isso eu me apaixonei por ela. Olha como ela é legal. É mesmo, ela era legal, ele era bacana e eu tinha esquecido. Então, a nossa saúde mental ficou muito abalada. Não é que ela ficou, ela ainda está. Eu falei para a minha terapeuta, eu faço análise já há muitos anos, e sou só um pouquinho doido, né? Mas por graças à terapia. E falei para ela, olha, os profissionais de saúde, especialmente da saúde mental, vão ter trabalho aí por pelo menos 3 décadas no mínimo. Tá garantido. Tá garantido já o pão de cada dia. A pasta de clientes. Nós tivemos ali na semana passada, né, o Fábio Dionísio falando sobre suicídio. Esse tema está muito em voga porque o número de suicídios aumentou pra caramba. Clínicas de tratamento para adictos e para pessoas de doente mental abrindo unidades para tratar adolescentes e crianças. Olhem o absurdo. Nossa. Né? Eu brincava de carrinho. Hoje em dia as crianças, né, o celular, como vocês de 24/7, eu vou tomar café todas as quintas-feiras com os meus irmãos desde que meus pais foram embora, né? A gente não quis perder o contato. E a gente vê as mães que chegam, mães bem mais jovens que vocês, pode não parecer, mas tem gente mais jovem que vocês. Nossa, crianças, né? Meninas, tudo. As crianças chegam, já pegam um celular. A mãe já dá, você sentou, você já... É isso aí. Né? Não se conversa, não tem conversa. Ainda manda mensagem, WhatsApp, ó, tô atrasada para ir pra escola. Não, você não comeu o seu pão. O pão tá esfriando. O pão tá aí. Isso, então...
É um fenômeno já complicado, né? A ciência, nós temos estudado muito isso. Né? Hoje em dia nós temos a figura do votorista, da votorista, muitas pessoas que para poder ir atrás da carreira, sustentar a família, precisam trabalhar, muitas mulheres. Mulher de jornada tripla é o mínimo, né? Tripla. Mãe, esposa, profissional. Nossa, é muito complicado. Então, e ainda não tem há que fazer saúde mental que botox, aguente. ficar maravilhosa, porque não Isso. pode envelhecer, treinar, 4 da pense. manhã. E tem, né? E assim, é importante. Mas é uma cobrança que para você dar conta, Difícil. às vezes, Muito injusto, a pálpebra treme aqui, né? Olha, eu já falei, eu tenho uma brincadeira com as pessoas que eu tenho uma intimidade, agora eu vou dividir com vocês aqui. Para mim, tenho certeza que Deus realmente é homem, não é mulher. Porque você vê, por exemplo, todo o trabalho que dá ser menina. Nossa, meu E ainda no final, receber como prêmio a menopausa. Nossa, é verdade. Uma mulher não, é faz isso com possível. Eu outra. falo assim, tem coisa que isso o espiritismo não explicou ainda, né? Por que a gente tem que ter menopausa e vocês não, Eu caramba? acho que é o fim da picada, ou a picada do fim, não tenho certeza. Mas é muito difícil. Todas as mudanças, todas as coisas, todos os decréscimos. Inspirações que a gente fica. Meu Deus do céu, né? Então mexe com a intimidade, mexe com o sono, mexe com a parte física, mexe com a beleza, mexe com a parte mental. É muito complicado. E nem todas as mulheres, eu sou totalmente favorável à reposição hormonal. Totalmente. Mas nem toda mulher pode. Né? E não é só poder em relação à parte física, é muito caro muitas vezes, né? Uma pessoa do SUS, a gente já recebeu aqui vários convidados falando da necessidade de se disponibilizar esses tratamentos, né? No serviço público. E assim, né, Henri, a gente tem falado muito que o centro espírita, muitas vezes, ele cumpre um papel que não seria dele, mas que ele cumpre em relação assim, a pessoa não tem como pagar uma terapia. E muitas vezes ela tem como ir num centro espírita, né? Então, assim, você acredita que existe realmente esse papel, né? Que não deveria ser, mas acaba e às vezes acontecendo. Nem é preparado para as isso, pessoas, mas, né? Muitas vezes não têm preparo para acolher. São dois aspectos importantes que vocês tocaram. Primeiro, os centros espíritas servem também como veículos, né, meios de trazer uma terapia para essas pessoas, eu não tenho a mínima dúvida. Nessa questão do aspecto filosófico, onde eu vou, quem eu sou, para onde eu vou, né, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito no mundo, na vida, etc., são questões que incomodam o homem desde sempre. E a doutrina ajuda as pessoas a pensar sobre isso. Muito, muito. Por outro lado, como vocês lembraram bem, nem sempre as casas estão preparadas para isso. Especialmente aquelas casas que são dirigidas por pessoas um pouco mais velhinhas e que estão meio que paradas no tempo, e isso tem mesmo. Tem né? bastante, claro. Existem centros que cheiram adrenalina. Naftalina. Naftalina, obrigado. É outra lina. E cheiram a naftalina, porque o pessoal parou no tempo e... tudo bem, passe é legal, palestra é legal, são importantes, mas... Em que termos? Precisa ajudar as pessoas. E eu lembro uma vez que eu estava na casa do Chico, estávamos eu e os pais de vocês, eu, Zé e Ângela. E o Chico, ele não estava podendo, ele não pôde ir no centro aquela noite, estava meio doentinho. Falou, alguém tem que ir lá fora falar para essas pessoas, acalmar o coração delas, porque as pessoas estão aflitas. A impressão que dava é que ele sentia como se fosse uma agulha cutucando o corpo dele das dores das pessoas que estavam lá fora. Mas acho que era isso mesmo, né? Então, esse aspecto, ele foi... E continua sendo, porque a obra permanece, os maiores contribuintes para trazer um pouco de esclarecimento dos porquês das coisas, mais do que os porquês, o para quê, qual o propósito, por que eu sofro, meu Deus? Por que eu tenho que passar por essa dor? Cadê Deus que não está vendo a minha angústia? E aí a doutrina começa a trazer um pouco de explicação para isso, que torna, pelo menos, o Chico dizia, uma brincadeira comigo, que a doutrina espírita e o evangelho não vão tirar a cruz das costas de ninguém, porque a cruz é nossa. A gente fez por merecer. Mas coloca um paninho para não machucar tanto. Já é uma grande coisa. Em algum momento alguém vai lá, nossa, vou também aqui pegar um pouquinho com você. Como ele teve, como o próprio Cristo teve.
né? Então, essas coisas são importantes de se dizer, né? Tá quase todo mundo, porque hoje nós vivemos uma época da rapidez, né? De tudo tem que ser rápido, etc. Todo mundo atrás de uma bala de prata. Sim. Do salvador da pátria. E, meu Deus do céu... Eu acho que as redes sociais, elas prometem isso, né? Quando você abre um vídeo, em 3 segundos, aprenda como resolver tal problema. Aí você vê, não é nada daquilo. Ai, que pena. De novo, gente. E agora eu já paguei. Sim, exatamente. Agora já é tarde, né? E aí, todo mundo vendendo isso, e a gente precisa voltar a buscar realmente a palavra de Jesus nesse ponto. Sede simples como as pombas. Nós perdemos a simplicidade. O mundo hoje perdeu completamente a simplicidade. Né? Aquela coisa louca que o Paulinho, uma mesma frase que teve lá no núcleo que ele participava, né? E as pessoas que saíam de casa no sábado ou no domingo pegavam uma fila danada para comer comida no restaurante caseiro. Comer comida caseira no restaurante, ficavam 2 horas na fila e saíam de casa para então, ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errada. Nós temos que buscar de novo essa simplicidade, a simplicidade do abraço, a simplicidade do sorriso, a simplicidade de você conversar, de você ouvir, de você falar e quando a pessoa resolver dar uma contraposição, ouvir até o final com uma atenção para ver se, puxa, faz sentido. E se não tiver sentido, tentar educadamente falar, olha, eu acho que eu entendi o seu ponto, mas eu penso assim, 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 para ver se com isso a gente consegue voltar a ter diálogo. Porque hoje em dia se pensa diferente, logo, portanto, 3 pontinhos na matemática não serve para mim. Não, viramos inimigos, né? E pior é isso, né, Débora? Que é uma coisa que a gente tem sim, né? observado. Não tem uma divergência de ponto de vista. Você vira realmente, né, um adversário de guerra da pessoa. Né? É muito complicado. Transformaram tudo em Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, Cruzeiro e Atlético. Com cadeiras voando, né? Tipo... Nossa, ontem me disseram que ele ouvi, aliás, não é que me disseram. Esse candidato fazendo uma caminhada e o pessoal com cadeira na rua, ameaçando, mandando ele embora. Então é bem isso. É bem doido, né? E assim, né? A gente queria saber se tudo isso que você está falando foi um motivo de vocês terem, enquanto diretoria da casa, decidido pelo tema saúde mental para o encontro espírita. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse encontro espírita e por que esse tema. Porque é uma coisa corajosa, né? Vamos pensar assim, porque você falar de um tema como esse, vai tirar coelho da cartola e vai abrir a gente sabe gavetas. Que ninguém tá doente sozinho, né? A gente, enquanto espírita, sabe que tem ali uma série de outras... ou espíritos, ou energias, como a pessoa preferir, que está ali gostando daquela situação, né? Pode obstaculizar, de repente, até, o comparecimento daquela pessoa naquele dia, né? Até porque é um final de semana de eleições, de segundo turno. Isso aí. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Essa constatação de que estamos todos mais doidinhos do que o normal foi o mote principal da gente escolher esse tema, né? Saúde mental. E a partir do momento que a gente escolheu a saúde mental, porque percebemos que todos nós precisamos falar a respeito disso, ouvir a respeito disso, perguntar sobre o tema, olha, eu sinto isso, sinto aquilo, eu penso isso, como é que você vê, como é que poderíamos resolver isso, etc. A gente começou a se debruçar em cima de subtemas, que são 6 palestras, né? Diego, se você puder, põe para nós aquele arquivo que eu te mandei no grupo. Eu não te mandei? Ai, meu Deus, tá. Então depois põe na edição. Depois eu mando para ele põe na edição. O Encontro Espírita, ele é um evento que nós fazemos todo mês de outubro, via de regra no último final de semana de outubro. E esse ano será a 14ª edição. 14ª edição. A gente parou só na pandemia mesmo, né? Não teve jeito. E a gente faz 4 palestras no sábado, 2 pela parte da manhã, e tem um almoço preparado pelos voluntários, e 2 palestras na parte da tarde. E no domingo, 2 palestras antes do almoço e terminamos com o que a gente chama de brincando de pinga-fogo. Que é aquela sessão muito animado, né? É o próprio Chico, né? No pinga-fogo na década de 70.
E ali os convidados respondem as perguntas feitas quase sempre por escrito pelos convidados, pelos participantes do evento, né? E são gerados debates de muito aprendizado para todo mundo. E esse ano, os subtemas para poder falar, vejam, os palestrantes são do melhor nível. Vamos abrir um evento com o Roosevelt Thiago, lá de Jaú, escritor, palestrante fantástico. Vai falar de um dos subtemas do evento. Depois dele vem Agora chegou. Agora olha lá. Depois dele nós temos o Luiz Gonzaga, que vai falar que ele é especialista em mediunidade. Então ele vai falar sobre saúde mental. mediunidade e saúde mental tem a ver, tem tudo a ver, meu Deus. Sim. Quantas palestras eu ouvi do Divaldo de Charcot, dissecando cérebros lá em Salpêtrière. Onde é que está a alma? Onde é que tem o problema, etc. Tentando ver, né? E quanta gente que foi parar em manicômios, em até hoje. hospícios, mas é um médium em desequilíbrio. Sim. Só isso. Nada além disso. Claro que com o passar do tempo, os sulcos cerebrais vão sendo tão danificados que a pessoa acaba tendo realmente uma lesão. Mas a origem de tudo é um desequilíbrio mediúnico. Ela passa a ser essa antena que eu falei que capta tudo, sintonizada com a energia de um obsessor, de um inimigo. Ou vários, né? O que é pior de tudo, como tem no próprio Evangelho, somos legião, às vezes é uma legião trabalhando. A propósito, é um livro que me fez ter desejo de conhecer o trabalho de Robson Pinheiro, absolutamente sensacional, outro convidado em potencial. Estamos no encalço. Não, ele e o Marcão, a gente acha que tem que contratar aquelas furgões de sequestro, que a gente põe a pessoa dentro, que horror. E aí só chega aqui. Já tá o estúdio montado dentro do da gravação. Exatamente. Então, a Natália, nós temos o Paviani, que todo mundo, né, conhece. Grande Meu Deus, médium. gente, olha, a gente grande fica empolgado espírita. só de saber que tá chegando. Isso, o Paviani dispensa comentários, é um torcedor do Santos, está passando um ano muito difícil, porque meio rebaixado, mas tudo vai dar certo. E encerramos com esse fantástico Jaime Nós Ribeiro. já convidamos o Jaime. Jaimão, com só o livro Empatia, já é um cartão de visitas de primeira. E no dia 27, começamos com o Lindomar Coutinho, professor, orador, dirigente espírita lá de Ilhéus, um médium sensacional, que vai com certeza... Com certeza. Vai encerrar com chave de ouro do evento no domingo. E a doutora Nete Guimarães, uma pesquisadora, uma mulher fabulosa. Sensacional, né? Que agora também está bombando nas redes sociais, Sim. o que não é pouca coisa, falando sobre a doutrina espírita, a ciência e a nossa saúde, que tem tudo a ver com ela. Ela pode dar um enfoque bem interessante na questão mental, né? Quanto o nosso mental pode... Nossa, com certeza. É poderoso. E Henrique, quem quer se inscrever, como que faz? A gente vai deixar aqui um link, mas fala para o pessoal. Nós temos 3 maneiras da pessoa se inscrever. Uma delas é através do portal Simpla. É só entrar que é no mais Simpla. fácil. Vou deixar aqui o linkzinho para o pessoal. Isso. Esse ano nós vamos cobrar, nós já tivemos anos que já pedimos alguma ajuda, é uma cobrança simbólica para quem vai em eventos dessa natureza, para conseguir custear as despesas. Eles vêm de avião, eles ficam em hotéis, então nós temos que bancar isso, né? E a casa não tem fins lucrativos, então a gente vai pedir uma contribuição de R$25 É irrisório, por pessoa. né, Gente, imagina. Mas já ajuda o bênção, né? Não, para quem paga é irrisório. Isso, não, e pra assim, nós é meu muito Deus, a importante. qualidade Dos convidados. é sensacional, Tem né? o portal Simpla, pelo próprio site da instituição, centrobençãodepaz.com.br, tudo junto, né? Centro Bencão de Paz, lá tem um formulário. E as pessoas que frequentam a casa ou que desejarem conhecer a casa, na livraria também a pessoa pode fazer a inscrição pessoalmente. Para aqueles que não são adeptos da Tecnologia. Da tecnologia. Isso, né? isso. E aí, então, voltando um pouquinho nos tratamentos, então a pessoa chega... você acha que hoje a instrução é um grande caminho para a pessoa se tratar? Ou a gente precisa ainda, efetivamente, das manifestações espirituais? Como que você vê isso daí? Não sei se foi o segundo... Acho que o primeiro encontro espírita, o tema foi Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, que é uma frase de Allan Kardec.
Mestre espírita é do Kardec, que era um educador, como todo mundo sabe, era um professor. E eu não vejo, não é na doutrina espírita, eu não vejo para o planeta alternativa melhor do que sem educação. Instrução, educação, ela abarca tudo isso, é fundamental. Nós precisamos parar de ser tão facilmente devorados pela mediocridade, por pessoas sem escrúpulo, que jogam aí ideias mirabolantes, induzindo as pessoas a uma lei do menor esforço, especialmente menor esforço do uso das nossas faculdades mentais, né? E para mim isso é fundamental. A pessoa, até para conseguir se libertar de um problema que ela tenha, e antes disso, de uma forma, uma profilaxia anterior ao problema. Uma forma preditiva, né? Boa, Não é nem... para poder, uma medicina preventiva, uma medicina espiritual. O conhecimento de estudo. Saber como nós... Por que, meu Deus do céu, o meu filho está chegando estranho, o olhar dele? Não é que ele pode estar, de repente, estar usando algum tipo de substância. Ele pode estar sendo já vítima. Às vezes o objetivo é até alguém, outra pessoa da família, mas ele já pode estar sendo vítima de uma perseguição. O comportamento dele está muito oscilante. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu marido chega em casa, tem dias que parece que ele vem com palavra antiga, com o diabo no corpo. Às vezes vem mesmo. Não parece, né? Às vezes está mesmo. Tá lá, tá com o diabo no corpo mesmo, é uma maneira figurada de se dizer, mas chega com todas as energias dos obsessores. Então, como fazer para a gente perceber? Primeiro, educar a pessoa para prestar atenção nos sinais. Porque sempre existem sinais. Eu vou repetir, sempre existem sinais. Então, é um olhar diferente, uma palavra diferente. Meu Deus, eu nunca teve um temperamento assim tão explosivo. O que está acontecendo? Será que está com um amante? Vou contratar um detetive antes disso. Senta para uma conversa. Vá conversar com o seu padre de confiança, o pastor, ou se for espírita, vá até o centro espírita, buscar os subsídios, buscar auxílio, buscar o entendimento, buscar o conhecimento, porque a gente não pode viver sem esse tipo de auxílio. Não dá para querer bancar a vida hoje em dia, num tempo de tanta modificação, no tempo de tanta mudança, de tantas revoluções. Veja eu que sou um baby boomer. Eu como advogado, eu participei num estágio de boletins de ocorrência e de flagrante que eram feitos em 8 vias. Carbonos. Carbonadas. Uma via e 7 carbonos. Depois começou a vir a máquina elétrica. Máquina elétrica. A gente pensava que aquilo... Nossa, aquilo era o máximo, auge, né? Ainda né? corrigia, tinha fitinha corretiva. Tinha. Quando eu vi o primeiro fax, eu fiquei sem dormir um dia. Isso é mágico! Uma pessoa mandou um documento para mim dos Estados Unidos. E aí eu tocava o telefone e saía aqueles... Meu Deus, com a assinatura embaixo. Falei... É o fim dos tempos. Para onde esse mundo vai? Não. Depois... Aí acaba o disco, aí vem a fita cassete, depois da fita cassete vem o CD, depois o DVD. Eu falei, meu Deus, não tem mais. Né? Agora nós estamos nos streamings, estamos aqui gravando um podcast. Olha isso. Então, essas mudanças todas, elas cobram um preço, gente. Não, e outra coisa, né, Henri? verdade, Por exemplo, você ela acha que cobra a nossa tecnologia ela é melhor do que dos obsessores? Eles mandam por WhatsApp, Eles entram na frequência. Não é? Não é? Lógico. Hoje, por exemplo, ninguém aqui trabalha com a parte de nutrição, então eu posso falar tranquilo. Não, fala à vontade. Né? A gente faz a comida vir até nós. Sim. Você chama, comida, estou esperando você aqui em casa, rua tal, número tal, a comida vem. Então, é tudo muito doido, porque eu tenho lembranças, vocês duas têm da nona especialmente, preparando o macarrão, da magia Molho, dos ficava a cheiros, manhã inteira fazendo molho. para poder tirar acidez, etc. Todo aquele ritual de você ficar roubando bolinho de chuva, etc. Ontem eu fiz bolinho de chuva em homenagem à minha mãe. Ai, que delícia. E, meu Deus do céu, isso tudo acabou. Tem muita criança que acha que realmente o leite vem da caixinha. É. Não vem da vaca. Porque a gente foi perdendo essas coisas com o passar do tempo.
E nós, volto a dizer, nós precisamos voltar a buscar a simplicidade. Dá para fazer isso de uma maneira moderna? Lógico que dá, com certeza dá. Por quê? O amor, que é a linguagem universal por excelência, ele, quanto mais simples a maneira de se expressar, mais fácil é para a pessoa conseguir externar e para a pessoa entender. E você fazendo isso, não existe maneira mais legal de você falar de amor para alguém do que pegar ela na sua frente e botar: meu filho, eu te amo. E falar isso de uma maneira que ele perceba, porque é uma força absolutamente, entre aspas, aniquiladora de ódio. Não há força superior. No universo não existe força que se compare à força do amor, gente. Por isso que Jesus foi claro: amai-vos. Amai-vos uns aos outros. O amor precisa voltar a ser a resposta, e não obstante qual seja a pergunta. Porque hoje em dia parece que falar de amor virou... ai, que careta, ai, que bobagem. Não, pelo amor de Deus, precisamos falar de amor, pelo menos falando, porque de tanto a gente falar, a gente acaba assimilando, mesmo que seja por osmose, e conseguimos tirar de dentro de nós o que sempre existiu. A grande sacada de Jesus nos ensinando a falar de amor é porque, como ele sabe que nós somos feitos do amor, ele está dentro de nós. Falar de amor é falar daquilo que já está dentro de cada criatura humana. Qualquer ladrão, qualquer criminoso, dos mais terríveis, tem uma mãe. Ama alguém, né? Ele ama alguém. Então, não tem como evitar. Mesmo para um facínora, o amor está lá dentro. E em algum momento, qual se fosse uma lâmpada toda envolvida por barro, por lama, essa lama vai sair, ela vai se quebrar, ela vai derreter e a luz vai assumir. Tanto que a minha mensagem preferida daqueles famosos 4 livrinhos, eu já falei sobre isso mais de uma vez. Mensagem 180 do livro, página 180, ou mensagem 180, não lembro agora. Caminho, verdade e vida. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus dando toque, ó. Brilhe a vossa luz. Ou seja, eu já tenho luz. Ele não falou: compra a luz lá na loja de material elétrico. A luz já está em mim, meu Deus do céu. Qual parte você não entendeu? Hello! A luz já está em mim, então ela precisa ser colocada em atividade. Ela precisa brilhar. Como é que eu faço isso? Não tem outra maneira, é só através do amor. E do amor e da instrução mesmo, né? Porque... Aí você vai percebendo como é que nós caímos em armadilhas que fazem com que a gente tente se distanciar do amor. Olha, Débora, acho que a Renata não gosta de você. Ó, Renata, não sei, eu escutei ela falar não sei o que lá, bababá. Ou seja, aquele famoso, né, o separador de dupla sertaneja, dupla caipira, que começa a fomentar. Plantar, né? Se você está atento, se você lembra do vigiai, porque o vigiai, Débora, não dá para você ser vigilante se você não está instruído. Como é que é essa instrução? E não é o vigiar e o outro, né? Que às vezes... Não, mas às vezes as pessoas acham que eu vou ficar atento com o externo. Não é isso, né? Eu acho que é uma frase, acho que é de Lacan. Vigiar não é amar. Né? Tem pessoas que vigiam. Isso não é cuidar, não é amar. É outra incompatível, coisa. Né, com o amor. Não, o amor, ele é leve, ele né? Ele solta, verdade. Então, sem a instrução, sem a educação, inclusive dos sentimentos, a gente precisa educar os nossos sentimentos, porque nós estamos tão mal criados, tão mal educados, que a gente na rua fecha os outros, muda de faixa sem ligar seta. Quando pede passagem, a pessoa não dá a passagem. Ah, não, eu tô com mais pressa, não sei o que. Isso é falta de educação. Aí a gente tem, às vezes, a chance, um privilégio de viajar para fora do Brasil, vai para alguns outros lugares onde está um pouquinho mais civilizado, você fica morrendo de vergonha. Porque isso tudo é educação, é instrução, né? É importante que essas coisas sejam faladas e o primeiro professor, o primeiro ministrador disso tudo é o pai, é a mãe. Você está andando de carro com o seu filho, não joga papel ou latinha pelo vidro do carro. Não pode ter um meio ambiente que... O que é meio ambiente? É isso.
Seus pais foram os primeiros que ensinaram vocês, como os meus também. E eu tentei, né, especialmente já estão adultos, passar quanto possível para os meus filhos também, porque é obrigação da gente. Perfeito. Muito bom. Eu queria só, né, a gente já está terminando, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho de futuro, assim, o que você vê como futuro da doutrina espírita? Você acha que o digital ele vai substituir o presencial? Como que vai ser? Reuniões online têm o mesmo... Tem o mesmo resultado? Eu acho... tem várias questões que vocês estão colocando para mim. Eu acho o seguinte... É coisinha rápida. É tiro rápido, né? Eu acho que o digital veio para ficar. Né? O online veio para ficar. Mas, na minha opinião, é muito difícil para mim, com 65 anos, dizer que o digital e o presencial são a mesma coisa. São quase a mesma coisa. Né? Você consegue, através de um passe à distância, transmitir fluidos positivos para alguém? Com certeza. Toda quarta-feira, a partir das 20, tem passe virtual lá no Bênção de Paz. E qualquer pessoa, né, Henrique? Pode. Tem o link. Entra na página do Bênção, gente, que tem o link lá para você se inscrever. Tem o link, isso aí. Tem um link para poder se inscrever. A pessoa vai fazer preencher algumas poucas informações e já vai receber o passe à distância. Porque às vezes a pessoa não tem como chegar realmente até a casa espírita. Alguns não tem como chegar, outros são preguiçosos. Mas cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Agora, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é. Um abraço de uma pessoa que você ama pessoalmente é igual ao abraço virtual? Não. Então, gente, eu falo sempre bom senso. Usar a razão. Não é a mesma coisa. Mas... para você difundir, divulgar, etc., é maravilhoso. Todo mundo deveria vir até aqui, dar um beijo na Renata e na Débora, porque é uma delícia conhecer o Diego, dar um abraço nele também, tomar um café. Não dá para vir todo mundo, então vocês chegam até as pessoas através do podcast, né? Eu acho isso perfeito. Agora, estou falando em termos de centro espírita, de um estabelecimento religioso. O ideal é que a pessoa vá pessoalmente, mesmo que seja semana sim, semana não. Agora, os resultados são os mesmos? Depende. Se eu estou falando de um curso, por exemplo, presencial ali ou à distância, você consegue transmitir Adquirir conhecimento. Dá. O EAD tem para provar, né? Sim. O ensino à distância é uma realidade. Você, por exemplo, estando presente, você fala, eu tenho uma dúvida. Você até, de repente, levanta o dedo ali e a gente tem condição de responder na hora. Às vezes, na transmissão com mais 70 pessoas, a pessoa... Puxa, mas eu não sei se eu Fica um pouquinho assim, né? Aí acaba passando a chance de você... Às vezes, a dúvida de uma pessoa esclarece um monte de gente, né? O futuro não dá para fugir do digital. Quem fala, não, tem que acabar com o digital. Por já favor, foi. Gente. Não. É um tsunami, não dá para parar. Né? É que nem voltar aos carbonos lá, vamos voltar a escrever a telégrafo, Renato. Vamos voltar para o telégrafo, né? Então, não tem como você fugir do digital. Eu só acho que a gente não pode digitalizar o amor. Não dá para digitalizar o fluido de amor, de cura, isso não tem como você digitalizar. Fala-se muito e com certeza o ano que vem talvez nosso encontro seja sobre inteligência artificial. Dá para fugir dessa realidade? Óbvio que não. Mas nenhuma inteligência artificial vai substituir um cara que chega e faz uma ironia, que conta uma piada engraçada. Isso é só nosso cérebro que consegue fazer, né? E as pessoas já estão demandando, eu não sei se vocês leram, mas tanto a Siri, como o pessoal gosta de falar, quanto a Alexa. E uma outra que eu não sei qual que é também, tiveram que passar por uma reformulação braba. Por exemplo, você chegava... Eu tenho a Alexa, né? Alexa, eu quero ouvir a rádio tal. Ele ia colocar tocando rádio tal. Agora, reproduzindo rádio tal. Também os mecanismos de busca, porque as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. Sim. Mas a inteligência artificial não é o nosso cérebro. Eu estava falando com o Dr. Cascapeiro outro dia, aí eu falei, porque ele não come glúten, né? Eu uso toda a inteligência artificial, tô aqui pegando aqui uma receitinha de pão sem glúten.
Eu falei, ai, doutor, e a inteligência artificial vai substituir os humanos, né? Eu estava em consulta com ele. Aí ele, não, porque a gente ainda tem que saber fazer as perguntas. Então, é isso, ela vai responder conforme... E a gente tem que criar novos demandas, dados né? para imputar, né? Novas informações, novas descobertas, né? Mas vejam vocês que, para aqueles que são fãs de cinema, como eu sou, a série, agora chama de... como é que é o nome mesmo? A franquia, né, do Exterminador do Futuro, que fala da guerra das máquinas, etc. Olha aí. Dá medo. Hello! Lendo aquele livro do Yuval Harari, Nexus, que é um livro novo dele. Eu falo assim, se o cara tem medo, é melhor eu ter um pouco de medo também. Porque ele diz que a inteligência artificial... Ele já entendeu melhor que nós. Entendeu um pouquinho melhor. A gente, por enquanto, só está curtindo, mas... Vocês sabem qual é o grande perigo da inteligência artificial? Eu acho que é ela acionar armas nucleares, né? Criar guerras. Tipo assim, tomar o poder, Perfeito. né? Você está colocando no caso prático, mas para mim o grande problema da inteligência artificial é o ser humano. Ah, sim, sem dúvida. Quem tá do com outro lado, certeza. São as né? pessoas que vão usá-la. É lógico, sem A dúvida. energia nuclear é muito legal, não é? Sim. Faz exame, detecta, faz cirurgia, como também pode matar. Sim. O problema está na energia nuclear? Óbvio que Vai não. que mas pega algum maluco aí, né? esse E é o que não tá problema, né? faltando. Não, é o que Não, temos tá a mais. faltando. O número de malucos por metro quadrado Meu aumentou Deus, demais. tá de tempos pra cá. potencializou bastante, Sim, né? sim. Sim. É isso, gente. Quer deixar uma mensagem final para o nosso público? Um convite. Assim, olha, o convite que eu faço para vocês é que, acima de tudo, exercitem tanto quanto possível essa capacidade do amor, da amorosidade, em casa, fora de casa. Tentar ser um pouco mais cordato, um pouco mais ponderado nas reações, nas palavras. Ver que, às vezes, lembrando da sabedoria chinesa, o falar é de prata, mas o calar é de ouro. E... finalizando a finalização, convidar todo mundo para participar do nosso encontro espírita. Se inscreve, vai ser muito legal. Cada pessoa que participa, nos estimula também os palestrantes, dias 26 e 27 agora de outubro, sábado e domingo. Dá para ir no domingo lá participar do evento, ou votar antes, ou votar depois. Ninguém vai ficar sem votar por causa do encontro espírita. E eu acho que isso vai ser eu acho que todo tipo de evento que convida a gente a exercer a nossa amorosidade, mas também que nos ajude a pensar a nossa vida, sempre favorece muito a todos nós. O Rê, antes de terminar, vamos deixar o convite para o pessoal conhecer a Três Irmãs? Com certeza, nosso gente. patrocinador. Exato, pau. Nosso Né, patrocinador. Então, conheça a Três Entra Irmãs. no Entra no site. Tem No as páginas Instagram, do Instagram. tem as participações da Débora também apresentando os produtos, que a gente fica morrendo de vontade de ter tudo em casa. Até eu tenho, né? É casa de Ferreira Espeta de Pau. Mas né? não é não. Ela faz muitas coisas lindas na casa dela também. E agradecer o Henrique, que esteve com a gente. Teria muito mais coisa pra gente falar. Deixa então... aqui um tema que você quer que ele Sim, venha falar sobre exatamente. o espiritismo. Deixa aqui nos comentários. Com Vou agradecer certeza. demais, Henrique, essa Obrigado a presença. vocês, meninas. Um beijo grande, um beijo pro pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado. E agradecer você que nos acompanhou. Curtir, compartilhar aquela historinha do dedinho, gente. Basta um dedo para você ajudar a gente. Então, põe o dedinho lá, curte, põe um coraçãozinho, escreve alguma pergunta, algum comentário, porque isso mostra para o algoritmo que você está curtindo o nosso conteúdo e você quer receber os nossos episódios, não é Com isso? certeza. E até a próxima semana. Tchau, Tchau, gente. tchau.